Amigos do canal Calcio Parlato, que jogo esse Napoli-Torino! Um jogo extremamente combativo, grandes lances de um lado e do outro. Um jogo difícil para o Napoli, que era favorito pela sequência de 7 jogos. Chegou no oitavo jogo com um lance que contou com bastante sorte, porque o Torino tinha conseguido até aí neutralizar. E quando não conseguiu neutralizar, foi a pouca inspiração do Insigne, que errou um pênalti batido de forma muito displicente. Mas o jogo foi muito equilibrado, como mostram os números aqui das estatísticas do jogo. 50% de posse de bola do Napoli, 49% com o Torino, 7 finalizações por parte, 2 finalizações no gol, sendo que uma dentro do gol, e 3 finalizações do Torino, com 3 escanteios contra 4. Um dado muito importante a ser avaliado: a quantidade de faltas cometidas pelo Napoli. 21 faltas. E algumas faltas, talvez, merecedoras, quem sabe, de um cartão amarelo a mais, sobretudo do Anguissa, que no final do jogo parecia bastante cansado, esgotado, fez sequências de falta, só na última que o juiz decidiu dar o amarelo. Um jogo, portanto, não fácil para o Napoli, um jogo que, de novo, não existe justiça no futebol, não existe esse termo no resultado esportivo do futebol, mas certamente o empate poderia ser mais justo. O Torino batalha, joga, faz jogo, consegue, em alguns momentos, sobretudo no segundo tempo, dominar totalmente o meio de campo, mas não ganha. Não ganha já há bastante jogos, já é o quarto jogo consecutivo que o Torino não faz 3 pontos, e o time tem uma falta, sente muito a falta do Belotti, que entrou faltando 15 minutos para o final do jogo, mas evidentemente totalmente fora de condição, ficou rodando por volta de si mesmo e não conseguiu aproveitar a única oportunidade de um cruzamento que acabou não saindo pela cabeça dele, fui para o Sanabria, que estava logo atrás, e acabou desperdiçando, jogando para cima. O Napoli teve momentos de futebol muito típico do futebol do Spalletti, aquele futebol onde se coloca grandíssima e fortíssima pressão e uma importante sequência de ações que fazem com que geralmente os adversários percam um pouco a referência e, sobretudo, percam as linhas de marcação. Ficou confuso até pelo experiente Bremer, que é um dos melhores zagueiros do campeonato italiano. Em alguns momentos perdeu a referência, em alguns momentos perdeu isso no segundo tempo, duelo com o Osimhen. Fato é que o gol do Napoli chegou em um lance um pouco bizarro, depois que um zagueiro do Torino chutou para tentar jogar fora a bola da área nas costas do adversário. A bola chegou limpinha para a cabeça do Osimhen, que tem um impulso fenomenal, e acabou, de fato, decidindo o jogo. De novo, foi um jogo bastante combatido, foi um jogo que talvez o Torino, tendo um finalizador, poderia ter melhor aproveitado. O que podemos dizer? 8 jogos consecutivos ganhos, né? Ninguém na Europa conseguiu 100% de aproveitamento nas maiores ligas europeias. Isso diz muito sobre a força desse Napoli. O Napoli que, embora possa não ter o Insigne tão inspirado, apesar de que até o momento de errar o pênalti ele estava muito bem, um Insigne, um Politano que jogou um pouquinho abaixo das expectativas, o Lozano que entrou jogando super bem, foi substituído para colocar mais força, mais volume no meio de campo e acabou, de uma certa forma, substituído novamente, mandando com muita olhares de inimizade para o
Spalletti. Isso é um Napoli, de qualquer forma, que tem uma força muito grande no seu meio de campo, com Anguissa, que dominou bastante em vários momentos o meio de campo sozinho. Por quê? Porque o Fabián Ruiz, hoje, sobretudo no primeiro tempo, parecia que tinha uma dificuldade maior. Estava talvez bem marcado, estava também um pouquinho achatado demais sobre a própria linha de zagueiros, mas o Napoli tem jogadores fantásticos que resolvem. Tem um Koulibaly que, quando decide ir para a área adversária, vira quase um centroavante que tem uma força, uma precisão, uma potência que é muito difícil de ser barrada. Tem o lado fraco, como sempre falamos, que é o Mário Rui. Hoje, o Singu poderia ter aproveitado para colocar, e em alguns casos aconteceu, colocar algumas bolas para o meio, cruzamentos, aproveitando que desse lado tinha dois baixinhos, como o Mário Rui e o Insigne, mas não tinha um finalizador. E isso acabou sendo prejudicial para o Torino. Um Torino que precisa olhar um pouco mais para ver como fazer para ganhar pontos. É claro que, tendo jogado contra times de primeira faixa, como a Juventus, o Napoli, nesses últimos 2 jogos, era difícil pensar em ganhar, né? Mas, em um determinado momento, quando o Juric colocou o Pobega, melhor dizendo, e colocou o Belotti, achei que, de fato, ele deu aquela cartada porque viu que o Napoli estava em dificuldade. E, de fato, se o Belotti tivesse sido o Belotti que nós conhecemos, provavelmente o resultado podia ter sido diferente. Vale dizer também que perdeu o Mandragora, não Mandragora, como, lamentavelmente, nossos colegas da ESPN insistiam em dizer Mandragora, o único jogador italiano, se nem fala o nome direto, ai que raiva, Mandragora que é o criador, é o capitão do time, é o criador, o capitão Belotti, mas o Belotti está no banco, ele que é, de fato, o cara que comanda o meio de campo, é o cara que coloca a bola no chão, olha, organiza, é uma referência. E isso fez uma falta incrível. Bom, Torino, de qualquer forma, não deve desesperar, está em um processo, o Juric é o primeiro ano, com certeza Urbano Cairo, que é um presidente que não gosta de gastar dinheiro, aliás, é um grande problema para o torcedor do Torino, esse presidente que não gosta de gastar dinheiro, mas não gosta mesmo. O único jogadores que comprou no final do mercado, na correria, sempre deixando o torcedor muito apavorado sobre aquilo que podia estar acontecendo de fato, não só o torcedor, como o próprio Juric, que ficou pé da vida, faltando 3, 4 dias para finalizar o mercado e praticamente não tinha peças de reposição. É um Torino que, de qualquer forma, pode se tornar um time mais expressivo, sobretudo mais efetivo na questão da pontuação, precisa ter, porém, uma maior objetividade e, sobretudo, precisa chutar a gol. Porque, embora tenha chutado mais que o Napoli, os chutes foram sempre muito fracos, foram chutes muito... não foram ações, de fato, muito perigosas. Mas o jogo foi bom. Aliás, essa rodada está fornecendo jogos muito interessantes. Vamos agora para Juventus-Roma, que com certeza não vai nos decepcionar. Até já.